O Sport deveria comprar a Arena de Pernambuco? No vídeo de hoje eu quero trazer tanto a minha opinião a respeito da possibilidade, por exemplo, de 2 estádios para o Leão nos próximos anos, os valores, o custo, a distância, a possibilidade também de name rights na Arena de Pernambuco, um estádio que é difícil de se explicar, né? Por que não investiu na Ilha do Retiro, ou no Arruda, ou nos Aflitos, e a construção de um novo estádio em Recife para a Copa do Mundo de 2014, o que tem de verdade em relação a essa história, o que comentou também o Gustavo Dubô a respeito deste assunto e a possibilidade também de um esporte mais forte para os próximos anos, utilizando mesmo o seu próprio estádio, como a Ilha do Retiro, as possibilidades também de investimento, ampliação e modernização do seu próprio estádio, que é sim muito importante. O esporte pensar na sua marca, na parte financeira da coisa também, para as próximas temporadas. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal. Eu me chamo Guilherme, esse daqui é o canal Futebol Team e apresentamos conteúdos do esporte semanalmente aqui no canal. Conto com a sua inscrição para ajudar a gente a chegar nessa marca de 15 mil inscritos, que já está bem pertinho de se alcançar, beleza? Vou deixar outros conteúdos também que já gravamos a respeito do Leão da Ilha na tela final. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a Arena de Pernambuco, que vem sendo a casa do esporte nessa temporada de 2024, enquanto a Ilha do Retiro passa por reformas. Inicialmente no gramado, também uma ampla modernização na parte da iluminação, uma estrutura básica do estádio também. A tendência é que ficasse pronto até agosto, a princípio isso não deve acontecer, e o esporte no decorrer de 2024 deve sim, mandar os seus jogos aparentemente na Arena de Pernambuco, que obviamente é um estádio muito bonito, não tem como negar, ainda mais pelas cores. Que bom que colocou uma cor vermelha, que agradou basicamente todo mundo, apesar que eu acho ela mais puxada para a cor do Náutico. Acho que vocês podem opinar aqui embaixo também nos comentários o que você pensa a respeito desse assunto, mas é um estádio muito legal. A questão dele é a parte da localização. Se a gente pegar em números, eu ainda não conheço o Recife, infelizmente, mas em breve estarei por aí. A distância da Ilha do Retiro para a Arena de Pernambuco é de 16 quilômetros, só que a faixa para você chegar até lá é muito mais complicado, em um momento sem trânsito acaba custando 30 minutos, e se a gente colocar que não há a possibilidade de ir, por exemplo, com facilidade de ônibus e muito menos a linha de metrô até a porta do estádio, que era algo básico de se fazer, já que foi um estádio para a Copa do Mundo, não aconteceu. Então, nesse quesito, acaba bastante dificultando a ida do torcedor, e os estádios particulares também na capital pernambucana atraem muito mais, tanto a Ilha do Retiro, o Arruda e também o Aflitos, tanto para os clubes quanto também para a torcida. O ex-presidente do esporte, no biênio 2011-2012, o Gustavo Dubô, ele acabou comentando a respeito de algumas especulações do esporte assumir, por exemplo, o comando da Arena de Pernambuco. Ele afirmou o seguinte, que esta ideia inicialmente foi tratada por ele, mas não há, por exemplo, uma conversa formal da diretoria do esporte a respeito do assunto. Abre aspas. O que eu conversei foi que a Arena é um equipamento muito bom, um gramado de qualidade, uma ótima estrutura. Aí pensei que o esporte poderia tentar uma parceria com o governo do estado para assumir alguns jogos lá e explorar esse equipamento através do seu departamento de marketing e aproveitar outras receitas, como shows, por exemplo. Mas isso é uma ideia minha. O esporte não levantou esta possibilidade, foi o que garantiu o ex-mandatário do Leão. Eu gosto, por exemplo, da ideia de 2 estádios, quando o estádio particular do clube ele é muito menor, Vamos supor que a Ilha do Retiro fosse de no máximo 10, 15 mil lugares, aí tudo bem, o esporte iria recorrer à Arena de Pernambuco com uma grande facilidade. Como a Ilha do Retiro, com esta nova reforma, chegando aí na casa de 30 mil disponíveis todos os jogos, 32, já que hoje a capacidade é essa, mas a liberação por parte do Corpo de Bombeiros é de apenas 26 mil lugares. Eu vejo que essa é uma capacidade interessante para o esporte. Eu não gosto da ideia, por exemplo, de um clube ficar trocando muito de estádio, ou seja, a fase está boa, vamos para um estádio maior. Acabou perdendo o jogo no meio de semana, volta para o estádio com a capacidade inferior. Eu não gosto desta troca, mas entendo que se você tiver esta possibilidade, não faz mal algum. E o esporte já tem esta possibilidade. Por quê? Porque tem o seu estádio particular e uma arena muito moderna, mas que de difícil acesso. Porém, em jogos grandes, a Arena de Pernambuco que consegue oferecer aí 45 mil lugares, basicamente,
é um estádio que, mesmo apesar da dificuldade, o torcedor do Sport vai, né? Se for um jogo grande, tendo um motivo para aquilo, não seria um problema. Mas eu confesso para vocês que não gosto da ideia, por exemplo, do Sport fazer como o Grêmio acabou executando, né? Deixando o seu estádio para trás, completamente abandonado. Em uma região, eu conheço Porto Alegre, é uma região infinitamente melhor, que era o Estádio Olímpico, para ir para a Arena do Grêmio, beleza? Uma arena muito linda, mas a localização é péssima, né? Então isso acaba influenciando bastante. E acho que o Sport, se fizesse um negócio como esse, estaria basicamente repetindo um erro que o Grêmio fez. Eu não faria essa aquisição, porque o Sport não é um clube que está nadando em dinheiro. Então se a gente estivesse falando aqui de um Sport que tivesse 500 milhões de reais em caixa, ou que seja 100 milhões de saldo positivo, aí é outra coisa, porque a gente sabe do potencial que é a marca Sport, tanto no estado quanto também na região nordeste do país. O Sport poderia, por exemplo, assumindo a Arena de Pernambuco, faturar infinitamente mais do que tem hoje com o governo, o entorno do estádio também com a personalização, mas o Sport não tem, né, essa condição para se dar o luxo de um novo financiamento. Não, tá? Eu não faria isso em hipótese alguma. Reformaria a Ilha do Retiro, como é o planejamento do Sport nesse momento, e deixaria a Arena de Pernambuco como ela está. Tá? Poderia fazer um acordo com o governo, no sentido de que, como eu posso dizer, ter aluguéis mais baratos, né? Facilitar, por exemplo, tentar colocar uma linha de metrô por ali, ou pelo menos, né, uma maior quantidade de ônibus, ou algo nesse sentido. Mas aquisição, né, e modernização do estádio, apesar de ser um estádio maravilhoso, eu ainda assim prefiro a Ilha do Retiro e não gosto dessa coisa de você ter que ficar trocando de estádio com muita frequência, né? O Remo e o Paysandu, eles têm essa possibilidade, mas como eu falei, são estádios particulares menores, ou seja, se a Ilha do Retiro tivesse 15 mil lugares, aí tudo bem, né? Essa coisa de você joga um no estádio, joga no outro, mas como a Ilha do Retiro já é grande, já vai aumentar a sua capacidade, eu sei que o torcedor do Sport pode colocar até 80 mil torcedores em um único estádio, mas penso que a Ilha do Retiro, com esta ampliação, uma modernização, maior conforto também para a torcida, já estará de bom tamanho, pelo menos até o momento. Em uma outra situação, em um outro momento até mesmo da economia, um esporte mais bem reestruturado, pode sim, tá, ser uma possibilidade disso acontecer, mas eu não iria abandonar, por exemplo, a Ilha do Retiro de maneira alguma. Que, como eu falei, acho que o exemplo claro acaba sendo do Grêmio. Se for para fazer uma arena, que seja no lugar da Ilha do Retiro, tá? Com a mesma localização, a sede do clube. Eu sou um cara mais, digamos, romântico nesse quesito aí do futebol. Lembrando que essa entrevista do Gustavo Dubô foi ao blog do torcedor, tá? O crédito aí pra rapaziada, eu acabei esquecendo de mencionar no decorrer do vídeo. Uma outra possibilidade também, que mostra que a Arena de Pernambuco acabou sendo mal feita, mal planejada, uma coisa assim, sem pé nem cabeça, né? Com uma corrupção também gigantesca, infelizmente, né? E até mesmo um contrato que tinha da Arena de Pernambuco com a Itaipava, meio que foi encerrado ou diminuindo um acordo inicial que era de 10 milhões de reais, acabou que no final não chegou nem na metade disso, né, reduzindo também o período de duração. Então, uma outra possibilidade para de um esporte com um estádio novo, pode ser a Ilha do Retiro, pode ser a Arena de Pernambuco, são os naming rights, tá? Já gravei um vídeo especificamente falando sobre esse assunto, vou deixar aqui na tela final, mas com uma cara nova, porque acaba sendo igual uma reinauguração, por exemplo, de uma loja, né, num bairro, enfim, não importa, né? Você tendo uma reinauguração, acaba que aquilo gera algo novo, tá? Então penso que hoje com o esporte fechar um naming rights para a Ilha do Retiro da forma que ela está, pode acontecer, tá? Mas é mais difícil do que com uma pequena repaginada, ou, obviamente, um estádio novo, enfim, com um outro perfil, tá? O presidente do Leão, o Yuri Romão, acabou revelando os planos ambiciosos para a Ilha do Retiro, que pretende, né, nesse ano a troca do gramado, a parte elétrica e que ainda pensa em voos maiores, abre aspas. Vamos encadeirar, colocar camarotes e a ideia é fechar o estádio todo com esta tela, que é usado nos estádios mais modernos. O aumento não é tão significativo do ponto de vista do público, mas em conforto. Ainda não estamos fazendo uma reforma reestrutural, estamos tramitando e já apresentando o nosso projeto aos 3 órgãos da Prefeitura. Estamos elaborando o projeto executivo para dar entrada no órgão competente para aprovar, né? Ou seja, tendo esta ideia de modernização, colocar as cadeiras também, dando mais conforto para o torcedor, e o espaço também ali na famosa curvinha, né, para a torcida visitante, não ocupar todo o espaço, basicamente de um tobogã, né? Acho que até mesmo a torcida visitante
tendo um espaço reduzido, né, isso aumentaria a capacidade também para o torcedor do esporte. Resta aí agora também, neste projeto, a liberação do corpo de bombeiro. Obviamente, né, não é um esporte que está endinheirado para ficar fazendo todo tipo de construção ali do Retiro, mas é um investimento diferente, tá? É muito diferente você comprar um novo estádio do que reformar já o que é seu, tá? Assumir uma dívida para daqui 30, 40 anos, eu não gosto dessa ideia, tá bom? Então, nesse momento, assim como a diretoria do esporte acaba pensando, eu prefiro mais ele do Retiro, tá? E aí você pode modernizar, faz no seu tempo, faz aí com as suas finanças. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto também. E o seu pitaco, né, para os próximos anos de um esporte que está assim bastante preocupado com a sua estrutura, né, uma reorganização de um clube que infelizmente parou no tempo e o esporte precisa recuperar seu espaço no futebol brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir os nossos outros conteúdos. Tem meu canal do Goiás também, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!